Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso episódio 27 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Com uma breve recapitulação, nós daremos início a esse episódio. No episódio anterior, nós encerramos com Camille Flammarion chegando a uma encruzilhada com a sua própria consciência. A sua consciência começava a se questionar, a questioná-lo a respeito das suas crenças. A partir do momento em que ele começou a estudar o universo e fazer as suas observações astronômicas no Observatório de Paris, ele começou a ter essa batalha contra as suas crenças em Jesus, no cristianismo e especificamente no catolicismo. Algumas coisas já pareciam não fazer sentido para ele. Ele que fora criado em uma família católica, com uma mãe extremamente religiosa, que seguia todas as tradições da Igreja Católica, agora se via diante de muitas dúvidas que tiravam, inclusive, o seu sono. E nós vamos conversar agora sobre o início desse processo de espiritualização do homem, Camille Flammarion. Ele vai deixar de crer nos dogmas da Igreja para começar a questionar e acreditar em uma religião muito mais espiritualizada, muito mais de acordo com as leis da natureza, alguma coisa muito mais próxima do espiritualismo, alguma coisa muito mais próxima daquilo que nós espíritas acreditamos que seja a verdadeira religião. E esse processo de transformação, ele começa com uma questão, uma pergunta, uma dúvida que Camille faz a respeito de um ponto capital da crença cristã. E, na verdade, quando nós falarmos sobre as suas dúvidas em relação à crença cristã, nós estamos falando em relação às suas dúvidas em relação à crença católica, aos dogmas da Igreja Católica. E o primeiro ponto que Camille utilizou para questionar as certezas do catolicismo foi justamente um ponto astronômico, uma ideia astronômica, uma teoria astronômica que ele já havia estudado e que já vinha sendo estudado desde os séculos passados por outros grandes astrônomos, inclusive Copérnico e Galileu. E essa questão astronômica a que nos referimos é justamente a posição da Terra no sistema solar. Então, toda a concepção do catolicismo foi fundada na ideia de que a Terra era o centro do universo e que todos os outros astros giravam ao redor do nosso planeta. Havia, dentro dessa concepção, a ideia da existência de um paraíso externo à Terra, um paraíso imóvel, inviolável, exterior, que se localizava acima, na abóbada celeste. O homem, nesse sistema, era o fim da criação e o centro da criação. Então era um sistema antropomórfico, onde o homem centralizava toda a finalidade da criação. Tudo que existia criado por Deus para atender ao homem do planeta Terra. Então a criação girava ao redor dessa ideia. Mas para Camille, esse sistema passou a ser considerado como sendo um sistema falso, um sistema equivocado, uma ilusão que os nossos sentidos aplicavam em nós mesmos, porque é muito fácil para nós aqui da Terra olharmos para o alto e acreditarmos que todos os astros estão girando ao nosso redor e que a Terra de fato está imóvel e é o centro de tudo. Mas essa ideia, ela já vem sendo considerada equivocada desde muito antes dos tempos de Jesus. Na série famosa chamada Cosmos, em que o astrônomo americano Carl Sagan apresenta as ideias da astronomia e a posição do homem no universo, ele já vai mostrar um experimento realizado no Antigo Egito,
que demonstra que a Terra era de fato redonda e não plana, e que o Sol era sim o centro do nosso sistema e que a Terra girava ao redor desse sistema. Então essas ideias, elas já vêm sendo construídas há milhares de anos, muito antes mesmo de Galileu e de Copérnico. Então os nossos sentidos pregavam essa peça em todos nós. Era uma ilusão dos nossos sentidos. Além disso, uma ilusão da nossa ignorância, porque nós desconhecíamos esses fatos e acabávamos acreditando nas ideias e nos dogmas da igreja naquela época, porque era algo muito presente na sociedade. A igreja tinha muita força, muita participação na vida das pessoas naquela época. Nós vamos ver que na época das doenças infecto-contagiosas, também das pandemias do passado, a igreja também exercia uma força e uma influência muito grande nas pessoas. O exorcismo, por exemplo, você ser excomungado, por exemplo, era algo muito impactante na vida das pessoas. E também por causa do nosso orgulho, nossa dificuldade em reconhecer a nossa pequenez diante da criação e a nossa vontade de nos colocarmos como centro de tudo. Então tudo isso contribuía para que nós acreditássemos ou que nós não enxergássemos nessa ilusão de que a Terra era o centro do universo. Isso na visão de Camille Flammarion. Mas a realidade é que a Terra gira ao redor do Sol, juntamente com outros planetas. E o próprio Sol gira ao redor de outras estruturas na galáxia, fazendo uma viagem interminável nos confins do universo, tão infinito e tão grande como nós já conhecemos hoje. Então os cristãos, Camille descreve, naquela época, os católicos acreditavam na ideia de um Deus todo-poderoso que vivia num paraíso cercado por anjos que às vezes desciam à Terra para resolver algumas questões e pendências dos seres humanos. Às vezes também algum desses anjos caíam em tentação e se rebelavam contra o próprio Criador e combatiam as ideias do próprio Criador, os anjos caídos, entre eles o mais famoso, Lúcifer, que depois se transformou em uma alegoria diabólica, num representante máximo das forças contrárias ao próprio Deus Todo-Poderoso. Havia ainda a história de Adão e Eva, criados como que por um milagre por Deus, em desacordo com as leis da natureza que mostravam a evolução progressiva e natural dos corpos e das espécies. Havia o demônio que havia tentado a primeira mulher, o crime de Adão, a redenção de todos pelo sacrifício de Jesus, Filho de Deus, o Filho único de Deus, que havia sido crucificado por nossos pecados e que desceu aos infernos e depois ele ressuscita, subindo aos céus, onde nos espera até hoje, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Camille descreve esses dogmas e esses conceitos da Igreja Católica e nos transfere a ideia de que aquilo não fazia mais sentido para a sua mente que fora aberta pelos conceitos astronômicos. Afinal de contas, o que é esse paraíso? Onde ele está? Como é que pode haver a ascensão de um corpo como o corpo de Jesus, partindo de um globo que tem um movimento de rotação a cada 24 horas? Ora, se o paraíso está acima, numa estrutura, numa localização geográfica acima da crosta, e se a crosta gira, como é que o local que nós consideramos acima será acima 24 horas depois, 12 horas depois, quando nós estaremos do outro lado nesse movimento de rotação? O que é para cima para nós hoje, agora, nesse minuto, não é acima para aquelas pessoas que estão a 12 horas de fuso horário de nós todos nesse momento. Então não havia essa ideia de cima, embaixo, porque a Terra era um globo que flutua, carregada pelas forças gravitacionais no universo. Então, cima, baixo, lado direito, lado esquerdo, são todos os lados, são todas as direções.
Então essa ideia do que o paraíso estava acima não fazia muito mais sentido para o jovem Camille. E para onde que foi, então, essa ascensão de Jesus? Onde que ele foi parar? Como é que ele consegue ressurgir com um corpo morto? Já, e no caso de Jesus, o corpo não havia ainda se decomposto, mas e as pessoas que já estavam mortas há muito tempo? Como é que elas ressurgiriam? Como é que elas ressuscitariam sem corpos para atingir a vida eterna e esse paraíso? Então todas essas questões e muitas outras passavam na cabeça de Camille e ele passou a considerar, não sem culpa, essas ideias como fábula e mito. E veja a frase com que ele nos brinda em relação às suas convicções nesse momento. Abre aspas para Camille Flammarion. Tão fervoroso como eu era antes em minha crença, também estava agora transtornado com essas contradições estranhas. Quanto mais me aprofundava nesses estudos, mais percebia a impossibilidade de conservar as minhas convicções católicas. Então veja que a sementinha da dúvida, do questionamento, o desafio que a sua própria consciência impunha a ele mesmo, já começava a pender a balança para o lado de novos estudos, novas descobertas e de novas crenças. Não era possível mais enxergar e entender a vida sob essa ótica dogmática, limitada, sob essa ótica que aprisionava os seus conhecimentos dentro de dogmas muito bem estabelecidos há muitos séculos. E aí ele se questiona e faz uma questão muito importante para nós espíritas e que Allan Kardec também usou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a teoria cristã dentro da obra espírita. Será, então, que eu deveria abandonar a letra pura e ver apenas o espírito do cristianismo? Veja que pergunta importante e sensível que Camille faz, já aos 18 anos, quando ele começa a reconhecer a impossibilidade desses dogmas. E ele nos recorda que todos esses questionamentos não são de agora. Eles já ocorreram à época de Galileu, de Copérnico, e o próprio Galileu foi condenado pela Inquisição e sofreu um processo, teve que responder um processo inquisitório, porque ele acreditava nessas ideias que Camille buscava entender e aprofundar neste momento, no século XIX, de que a Terra não era o centro do universo, de que a Terra girava ao redor do Sol e por aí afora. Então, o Tribunal da Inquisição julgou àquela época a teoria de Copérnico como absurda, falsa e herética, porque ela ia contra as Sagradas Escrituras. E Camille não podia mais aceitar essas ideias de que a teoria de Copérnico era herética. A Igreja Católica, inclusive, só foi absolver Galileu agora, nos fins do século XX, no início do século XXI, quando ele recebeu perdão papal por causa de suas ideias. E Camille, então, lembrava do seu grande ídolo Galileu, que ele admirava profundamente pelo seu espírito científico, pela sua coragem e pelas suas observações científicas e descobertas das luas de Júpiter, das fases da Lua, das crateras da Lua, enfim. E ele então dizia a si próprio: eu via o admirável cientista e astrônomo Galileu, de 70 anos de idade na ocasião, de joelhos, diante de sacerdotes inquisidores ignorantes e arrogantes, obrigado a declarar que não cria no movimento da terra ao redor do céu, a abjurar essa crença e a prometer nunca mais ensiná-la a nenhum discípulo. E essa ideia de ver Galileu nessa situação, nessa idade, causava em Camille horror e vergonha. Vergonha por saber que aquele homem tão sábio teve que se submeter de joelhos a homens arrogantes e ignorantes.
Então ele sentia vergonha por Galileu ter que negar a verdade. Isso fez com que Camille tentasse alguma forma de conciliação com o cristianismo e com o catolicismo, e para isso ele foi buscar textos de teólogos cristãos muito conhecidos, para que ele pudesse se aprofundar nessas ideias cristãs e encontrar alguma forma de compatibilidade entre os seus novos conhecimentos e os dogmas da igreja. E ele leu as obras de vários autores famosos, inclusive as obras de Pascal, de São Tomás de Aquino, do próprio Fénelon, e ele acaba não encontrando nada que fosse diferente do que ele já havia lido. Todas essas obras apontavam para a ideia do antropocentrismo e para a ideia de que Jesus era o único Salvador da humanidade, no sentido de que as pessoas não salvavam a si próprias por seus atos e por suas obras e por seus esforços, mas que o sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar a todos nós. E os povos antigos, de acordo com essas teorias desses teólogos, não serviam para nada. Então os egípcios, os assírios, os chineses, que eram milenares, toda essa cultura e essa tradição não servia para nada, porque toda a criação divina foi feita, fundamentada na ideia de que Jesus seria o único importante. Tudo o que aconteceu antes de Jesus não saberia ser útil para o homem e não poderia ser utilizado. E, portanto, essas pessoas que vieram antes de Jesus e que não conheciam a sua doutrina, não poderiam ser salvas. Milhões e milhões de pessoas que viveram na Terra antes de Jesus não teriam a oportunidade de serem salvas porque não conheceram o cristianismo católico segundo a doutrina daquela época. Então ele faz esses questionamentos muito interessantes e a partir deste momento um pensamento fixo passa a habitar na sua mente. E esse pensamento é um questionamento que já introduz as ideias de espiritualidade dentro do jovem Camille Flammarion. Daqui a 100 anos, onde estaremos todos nós? Eu me recuso a acreditar na ideia do nada absoluto, mas por outro lado, o purgatório, o inferno e o paraíso não existem como estrutura física, como uma entidade geográfica específica localizada no espaço acima da crosta terrestre. Mas por outro lado, para onde nós iremos? Será que purgatório, céu e inferno são estados da alma? Veja como as suas questões já se aproximam muito com as questões de Allan Kardec em O Céu e o Inferno, onde Kardec classicamente nos dirá que céu, inferno e purgatório são estados da consciência, estados do sentimento, estados da alma, e não um local fixo, um local geográfico limitado. Seriam então estados da alma? E ele mesmo responde, pode ser, talvez seja essa a ideia de purgatório, de paraíso e de inferno. Mas nós não podemos deixar de estar em alguma parte. Onde nós estaremos? Né? Ele pergunta. Queremos algo mais substancial que o nada material. O nada material também não nos atende. Mas, estudando a astronomia no observatório e observando o espaço infinito, ele se pergunta, afinal de contas, o que é o espaço? E ao estudar o espaço, ele vê as grandes distâncias entre os astros e começa a calcular o tempo que levaria para a humanidade alcançar esses astros e começa a entender pelos conceitos de ótica e de luz que, ao olhar para um astro, nós estamos olhando para o passado. Então é possível viajar no tempo. E ele se pergunta, o que é o tempo? Então veja que ele se pergunta, o que é o espaço e o que é o tempo? E são perguntas absolutamente atuais e recentes, pertinentes em pleno século XXI. Perguntas com profundidade e significado filosófico que nós buscamos entender até hoje. O que é o tempo? O tempo existe? Existe toda uma teoria de que o tempo não existe, vários físicos teóricos estudando essa ideia de que o tempo não existe, e Camille já no século XIX perguntando o que é o espaço e o que é o tempo. Eles existem? Ele faz essa pergunta
literalmente. E aí ele volta para Jesus, quando ele se recorda que Jesus havia afirmado: há muitas moradas na casa do Pai, que é o capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou é o número 2? Não me lembro agora de cabeça, mas é um dos capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. A que Jesus se referia quando ele falou isso? Seria a outros mundos? A outros planetas? Será que o céu astronômico que ele estudava no Observatório de Paris era o céu verdadeiro que as tradições religiosas referiam-se? Será que os apóstolos, os papas e os sacerdotes e toda a estrutura da Igreja Católica descaracterizaram todos os ensinos de Jesus, toda a sua doutrina, e transformaram nesse tipo de crença que chegou até ele no século XIX? Será que Jesus não se referia a um estado de consciência, de felicidade, à vida em outros mundos, à transmigração das almas desses mundos? Será que essa ressurreição não era outras existências que depois Allan Kardec vem trazendo a ideia de reencarnação? Ele começa a perguntar se essa ideia e a mensagem de Jesus havia sido transgredida pela estrutura dogmática da Igreja Católica. E ele volta então a repetir as perguntas. Onde é o paraíso? Como é que os corpos decompostos podem sofrer ressurreição? Por que é que nós temos que responder pela falha de Adão? Como é que houve a criação milagrosa de Adão e Eva, sendo que na natureza as coisas surgem através de um processo evolutivo progressivo? Como é que poderia esse Deus que ele acreditava até então enviar o seu filho muito amado para a terra para que ele fosse torturado e assassinado? E Deus ainda sabendo que tudo isso aconteceria de antemão. Como é que ele poderia fazer isso? Onde estava a justiça disso? Onde estava o amor paternal nisso? E ele então faz uma pergunta que nos faz pensar e com a qual nós encerraremos o nosso episódio, nos preparando para aprofundar essas questões de Camille sobre a religião católica no próximo episódio. E a pergunta que ele faz é a seguinte: por que ensinar tantos erros às pessoas? Por que ensinar tantas coisas equivocadas às pessoas? Essa foi a pergunta que Camille se fez naquele momento, cheio de dúvidas e cheio de desejo de descobrir a verdade sobre a vida, o universo e o tempo. Nos acompanhe no próximo episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.